Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STJ que determinou qual que é o momento adequado para a execução da multa cominatória em uma ação. Qual é o momento adequado para você cobrar o valor da multa cominatória decorrente do descumprimento de uma liminar, de uma tutela de urgência. Então, para que você entenda esse julgamento de hoje, eu preciso que você primeiro entenda o que é multa cominatória e eu preciso também que você entenda como funciona o sistema de precedentes no tocante à superação dos precedentes em decorrência de uma lei a ele posterior que diz o contrário. Então, esse caso de hoje é um exemplo de um precedente que foi superado por uma lei a ele posterior. Por isso é bem interessante a gente ficar para a análise desse precedente também com relação a essa questão. E eu, inclusive, quis analisar esse precedente hoje porque eu estava fazendo uma contraminuta de um agravo de instrumento que a parte utilizou esse precedente que a gente vai analisar para alegar que a multa cominatória não poderia ser cobrada. E aí eu fui ver o precedente e falei, esse precedente está com base no CPC de 73, a gente está agora no CPC de 2015 que tem uma previsão que diz expressamente o contrário. Mas enfim, então vamos lá. Primeiro, o que é a multa cominatória? A multa cominatória, para quem é do direito deve saber, mas eu vou explicar de uma forma prática. Eu trabalho especialmente com direito à saúde. Então o que eu mais faço é processar plano de saúde. E direto tem ações urgentes que eu preciso entrar porque o cliente precisa fazer uma cirurgia de urgência, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, e o plano de saúde negou cobertura sob a alegação de que aquela cirurgia não tem cobertura contratual, ou aquele procedimento não está no rol da ANS, e aí eu preciso entrar com uma ação para obrigar o plano de saúde a cobrir a cirurgia, a autorizar a cirurgia perante o hospital credenciado. Só que uma ação, gente, pode demorar meses a anos, né? Então eu entro com a inicial, a parte contrária é citada, ela apresenta a defesa, tem a réplica, indicação de provas, aí vem a sentença, aí a parte pode entrar com recurso de apelação, vai para a segunda instância, pode até chegar no STJ. Então o processo pode demorar um tempo até que prolongado, depende do caso, mas pode demorar de meses a anos, como eu falei. Se o meu cliente precisa fazer uma cirurgia de urgência, tiver que esperar o final do processo para ele poder fazer aquela cirurgia, o processo vai perder o seu objeto, porque o cliente precisa fazer a cirurgia para que ele não morra, porque ele está correndo risco de vida. Então, eu preciso ter um mecanismo para conseguir obrigar o plano de saúde a imediatamente cumprir a obrigação dele. E isso eu faço por meio de um pedido que a gente chama de pedido liminar, um pedido de tutela de urgência, que é apreciado pelo juiz ou pela juíza que o processo cai em até mais ou menos 48 horas. Geralmente a liminar sai no mesmo dia, dependendo do caso. Porque eu preciso obrigar imediatamente o plano a dar aquela cobertura. Então, o que acontece? Por se tratar de um caso de urgência, o juiz, verificando que existem esses dois requisitos, probabilidade do direito e perigo da demora, por uma situação que pode causar um prejuízo irreparável ou de difícil reparação, ele vai lá e concede a liminar, concede a tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a já dar cobertura à cirurgia, o que a gente chama de tutela antecipada, sob pena de ele pagar uma multa diária de R$1.000, R$2.000, R$3.000. O que a gente chama de multa cominatória, ou também de astreinte. E aí, se o plano de saúde descumpre essa ordem judicial, a astreinte vai somando. Essa multa cominatória vai sendo somada a cada dia de descumprimento. E qual que é o objetivo dessa multa cominatória? É justamente coagir o plano de saúde, ou, a depender da situação, qualquer pessoa que tem que cumprir uma obrigação, a cumprir essa obrigação. Então, ele tem essa intenção de coagir a parte a cumprir. Porque se só tiver uma decisão, faça isso, ela vai falar, qual é o meu prejuízo? Eu vou continuar não cumprindo. Então, ela tem que ter o receio de que, caso ela não cumpra a ordem judicial, ela vai ter uma penalidade. E aí, então, eu posso, executar o valor dessa multa cominatória se passar 10 dias o plano de saúde continua descumprindo? O que eu faço para fazer ele cumprir? Eu posso entrar com cumprimento provisório dessa decisão que concedeu a tutela antecipada para já intimar o plano de saúde a pagar essa multa. Porque aí quando ele receber lá uma intimação, pague o valor de R$30.000 de multa cominatória, aí vai falar, nossa, a multa já está nesse valor? Deixa eu cumprir logo, porque senão o valor da multa vai aumentar ainda mais. E aí a gente tem diversos problemas com relação a essa questão da multa cominatória, porque muitas vezes a multa cominatória atinge um valor elevado justamente por conta da negligência da parte em cumprir a obrigação, e lá na frente do processo essa multa ela chega a ser reduzida, chega a ser afastada, o que estimula o descumprimento de ordens judiciais por parte dos planos de saúde e outras empresas. Enfim. E aí,
Nesse caso, chegou no STJ, em 2014, um recurso de uma parte que estava falando que basicamente não podia ter aquela execução da multa combinatória antes da sentença do processo principal que confirmasse a obrigação. Porque essa execução, sem ter uma sentença de mérito, realmente, poderia causar prejuízo, poderia trazer muita insegurança jurídica. E aí o STJ foi definir, então, será que eu posso ter uma execução, porque o cumprimento de uma decisão é uma execução, no caso uma execução provisória, de um valor, sem ter uma sentença efetiva de mérito, porque a decisão que concede a liminar é uma decisão que é proferida em sede de cognição sumária, e não de cognição exauriente, depois do processo ter passado por todas as suas fases. E aí chegou essa questão no STJ, mas como eu falei, essa decisão do STJ é de 2014. Em 2015, a gente tem o CPC de 2015, que trouxe algumas alterações, inclusive no tocante a trazer expressamente no seu artigo 537 uma previsão que permite a execução da multa combinatória com uma ressalva. Então, é justamente esse caso que a gente vai analisar agora, e a gente vai passar para a análise do precedente, ele é curtinho, e depois eu vou trazer essas observações sobre a superação do precedente e também dessa questão de, então, em qual momento a gente pode, de fato, cobrar a multa combinatória, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP e professora universitária. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. E nesse caso, a gente vai ver que a gente precisa também saber o que diz a lei escrita, lógico, sempre à luz dos precedentes judiciais, porque tudo isso forma o ordenamento jurídico. Vamos então ao que interessa. Antes de a gente começar a análise aqui do precedente, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse assunto. Bom, então vamos lá. Como eu adiantei para vocês, esse caso, ele chegou no STJ em decorrência de um descumprimento de uma ordem judicial em sede de tutela antecipada. E aí os autores que estavam sendo beneficiados por essa tutela que estava sendo descumprida, ingressaram com uma execução provisória do valor das astreintes. Porém, foi determinado o arquivamento dessa execução provisória sob o argumento de que não seria possível a exigência da multa diária antes do trânsito em julgado da sentença do processo principal. E esse entendimento foi confirmado pelo Tribunal de Justiça em segunda instância. E aí, diante disso, os autores que queriam cobrar aquela multa combinatória justamente para coagir a pessoa que estava descumprindo a ordem judicial a cumpri-la, entraram com recurso alegando a violação a alguns artigos do CPC de 73, que era o CPC vigente à época, sustentando em síntese a possibilidade de execução provisória de multa diária fixada em sede de antecipação da tutela nos autos da ação principal, por se tratar de título judicial líquido, certo e exigível. E aí, para começar o julgamento desse recurso, o STJ vai começar falando que essa multa, que por influência do direito francês também ficou conhecida como astreinte, está inserida entre os meios de execução indireta, funcionando como instrumento de coerção patrimonial. Ela visa, em suma, a constranger o devedor ao cumprimento espontâneo da obrigação que lhe é imposta, em caráter liminar ou não, sob pena de, assim não o fazendo, ser obrigado a arcar com uma situação ainda mais desfavorável. E aí, ele vai dizer que a gente teria basicamente 3 correntes na jurisprudência até então. Uma corrente que dizia que podia executar essa multa combinatória antes do trânsito em julgado, antes até mesmo da confirmação daquela decisão que arbitrou a multa por uma decisão de segunda instância. Uma corrente que falava que não podia de forma alguma executar o valor da multa combinatória antes do trânsito em julgado, e outra corrente que dizia que só poderia executar essa multa depois de uma sentença que não estivesse sujeita a recurso com efeito suspensivo, confirmando aquela obrigação. E aí, então, ele vai dizer que, para os adeptos da primeira corrente, a exigibilidade imediata da multa fixada em decisão interlocutória, ainda em que em caráter provisório, decorre da própria natureza da antecipação da tutela, em relação à qual ela figura como instrumento para a efetivação do comando judicial. Assim, se o sistema permite antecipar os efeitos do provimento judicial final pretendido pelo autor, que é a obrigação principal, por imperativo de lógica processual, deve também permitir a cobrança da multa fixada para assegurar a efetividade da decisão antecipatória que lhe é acessória. E eu me filio a essa corrente, porque de nada adianta você ter a multa arbitrada se você não puder entrar com a execução provisória pela qual você intima a parte a pagar aquela multa.
Só que não foi esse entendimento dessa corrente que prevaleceu nesse julgamento. O entendimento que prevaleceu nesse julgamento foi no sentido de que a possibilidade do ajuizamento da execução provisória da multa deve ficar restrita apenas à hipótese em que a decisão interlocutória que a fixar tiver sido confirmada por sentença, orientação que os desembargadores, os ministros entenderam que estava mais de acordo com os dispositivos do CPC de 73. Eles tentam fundamentar esse entendimento falando que a data do descumprimento da decisão que antecipou a tutela, como termo a quo da incidência das astreintes, impossibilita que se possa falar na perda da força coercitiva dessa decisão judicial, porque o que faria a pessoa querer cumprir uma ordem judicial é o psicológico da possibilidade de pagar uma multa. Mas a gente sabe que na prática não é assim que acontece. A pessoa sabe que, infelizmente, por conta dessa prática da multa no futuro ser reduzida, ela acredita que ela pode descumprir por um tempo, porque como vai demorar para a multa vir a ser cobrada, lá no futuro, o tribunal vai entender que a multa ficou realmente muito elevada, mas, de novo, só fica elevada o valor de uma multa cominatória pela recalcitrância da parte em cumprir uma ordem judicial. Mas, enfim, foi esse o entendimento que prevaleceu e, como sempre nesses casos, foi fixada a seguinte tese. A multa diária prevista no parágrafo 4º do artigo 461 do CPC, que é o CPC de 73, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. Essa foi a tese fixada. E aí, gente, por que eu tô analisando esse precedente, como eu falei no começo do vídeo? Porque hoje eu estava respondendo um agravo de instrumento que foi interposto por um plano de saúde contra uma decisão que intimou o plano a pagar a multa cominatória em um cumprimento provisório que eu tinha instaurado. E aí o plano falou que, com base nesse tema do STJ, nesse precedente do STJ, eu não poderia estar cobrando a multa. Só que o plano estava fazendo vista grossa para o CPC que está atualmente vigente, que é o CPC de 2015. Então, o CPC de 2015 trouxe uma novidade. Ele trouxe expressamente a possibilidade do cumprimento provisório da multa cominatória de uma decisão, né? Do cumprimento provisório de uma decisão que arbitrou a multa cominatória. Expressamente. Vamos ver comigo o artigo 537, parágrafo 3º do CPC de 2015. Vamos lá, o 537 caput fala: a multa cominatória independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente, compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para o cumprimento do preceito. E aí o parágrafo 3º, que é essa inovação do CPC. A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitindo o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Então, gente, o importante é isso aqui. Isso que vai assegurar uma segurança jurídica maior. Porque tudo bem, eu estou entrando com um cumprimento provisório de decisão para cobrar uma multa cominatória, que pode ser que lá na frente se entenda que aquela obrigação não era uma obrigação que realmente deveria ser cumprida e que aquela tutela tem que ser revogada, aquela tutela antecipada. Mas, se eu não puder executar a multa imediatamente, como que eu vou conseguir que ela realmente atinja o seu objetivo de ser esse meio coercitivo? Eu preciso poder cobrar, eu preciso poder executar, porém, para ter uma segurança jurídica de que eu não vou levantar esse valor e despender esse valor e depois, se eu vier a perder a ação, eu tiver que devolver esse valor para outra parte, ele fica lá depositado em juízo. E no final, só depois do trânsito em julgado da sentença é que eu vou poder levantar. Ou se eu perder, a parte que pagou essa multa vai poder pegar de volta esse montante que vai estar lá sendo atualizado. Tá? Então é isso que assegura. E aí, para finalizar esse vídeo, o que eu quero falar é justamente da questão da superação de um precedente com base numa lei a ele posterior. Em que pese a valoração dos precedentes pelo CPC de 2015, a gente ainda está num país de tradição civil law. Então, o que importa muito é o que diz a lei escrita. Mas, lógico que os precedentes, eles interpretam essa lei escrita à luz de casos concretos para a gente entender como essa lei escrita deve ser aplicada em situações concretas. Mas, a partir do momento que eu tenho um precedente judicial de 2014 e uma lei
de 2 anos depois, que pega e fala, não, expressamente, que pode sim ter o cumprimento provisório de uma multa cominatória, de uma decisão que arbitra a multa cominatória, é evidente que o precedente anterior que diz o contrário está automaticamente revogado. Até porque a opção do legislador nesse caso fica muito clara, que é justamente para afastar esse precedente porque ele não concordou com o entendimento que foi adotado pelo STJ. Então vem uma lei posterior que fala justamente o contrário, para dizer, olha, aqui a gente passou pelo processo legislativo e o objetivo da multa é ser um meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, e se a gente não possibilitar a imediata execução dessa multa, trazendo a segurança jurídica de que ela só vai poder ser levantada após o trânsito em julgado, essa multa pode não atingir o efeito pretendido. Então, ele trouxe expressamente essa previsão no Código de Processo Civil, o legislador. Por isso, um precedente anterior não pode prevalecer. E era isso que o Plano de Saúde, nesse agravo que eu estava respondendo hoje, estava tentando falar, tentando até conduzir o tribunal ao erro, com base num precedente que ele sabia que tinha sido superado, porque a gente está cansado de ver cumprimento provisório executando multa cominatória, porque o descumprimento, infelizmente, de liminares é muito grande. Então, o plano sabia disso, mas ele tentou lá um argumento que, evidentemente, não colou, porque houve a superação do precedente por meio de uma lei a ele posterior. Então, saiba disso, o precedente ele pode ser superado por uma lei a ele posterior, pode ser superado também por um precedente a ele posterior, que traga outra fundamentação e fale da necessidade do precedente anterior ser superado, porque da mesma forma que a lei pode ser alterada, a jurisprudência ela não pode ficar presa no tempo, ela também pode ser alterada, mas aí a gente tem toda aquela situação de pensar em quais momentos os precedentes podem ser superados, podem ser alterados. Porque a gente tem muito isso, infelizmente, na jurisprudência. A gente tem um precedente firmado hoje, passa pouco tempo, o STJ, o STF muda de ideia e fala, não, aquele entendimento que a gente tinha adotado agora é outro. E isso causa uma insegurança jurídica enorme também. Eu gosto muito de um livro da professora Teresa Arruda Alvim, esse aqui vou pegar para vocês verem. São esses 2 livros, esse que fala do recurso especial, extraordinário, a nova função dos tribunais superiores, e esse que fala da modulação, que é um tema que eu sou apaixonada. E nesses livros ela fala justamente quando que os precedentes podem ser alterados, quando que a jurisprudência pode ser alterada. E ela não pode ser alterada porque a composição da corte foi alterada, ou seja, mudaram os ministros, mudaram os desembargadores, então são pessoas com ideias diferentes. Não, porque eles não estão lá representando suas ideias individuais, subjetivas, e sim representando o entendimento de um órgão, de uma corte, né? E também não pode ser alterada a jurisprudência por conta da alteração do próprio entendimento daqueles ministros, daqueles desembargadores que formaram um precedente anterior. A gente precisa de uma estabilidade da jurisprudência, o que não quer dizer que ela tem que ficar congelada no tempo. Ela pode sim sofrer alterações, mas para essas alterações ocorrerem, demanda um espaço de tempo considerável que muitas vezes a gente não vê no dia a dia dos julgamentos dos tribunais. Por isso a importância da gente entender o sistema de precedentes judiciais, que é um sistema pelo qual eu sou apaixonada, um tema pelo qual eu sou apaixonada, foi o tema da minha dissertação de mestrado, é o tema aqui do canal, e eu nunca vou me cansar de falar disso, porque eu acho que quanto mais a gente se conscientizar acerca de como os precedentes devem funcionar para a gente ter uma otimização desse sistema, eu tenho muito essa vontade de criar essa consciência em todos os operadores do direito e também conseguir transmitir essa mensagem para quem não atua na área do direito, para que também consiga entender o funcionamento desse sistema e fazer as críticas necessárias e também compreender como que está sendo afetado diariamente pelas decisões do STJ e do STF, principalmente. Mas então é isso, espero que tenha gostado. Me conta aqui se você acha que o entendimento do STJ que foi superado estava mais de acordo com o que você entende que seria o correto, ou se você acha que a alteração legislativa com o novo CPC foi muito bem-vinda, a meu ver foi, realmente representa melhor o objetivo das astraentes. E é isso, qualquer dúvidas, deixa aqui nos comentários, deixa também suas opiniões, dúvidas e etc. E de novo, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo, e compartilhar esse vídeo e o canal com outras pessoas que possam se interessar sobre esse assunto. Muito obrigada e até a próxima!